Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos encontre neste momento receptivos às bênçãos que o seu infinito amor nos permite. E vamos ouvir uma mensagem do livro Força Interior, onde Valdemir Barbosa nos diz: creia e espere, ore e persevere. Você tem imensas possibilidades de chegar ao sucesso. É só persistir e aguardar o momento certo, trabalhando intensamente. A infinita sabedoria não lhe deu dons para que fique na inação. Utilize-os corretamente, pois a vida lhe guarda boas surpresas e pedirá conta das dádivas a você confiadas. Você alcançará o que deseja, acredite, desde que faça por merecer. Nas estradas pedregosas, ninguém chega ao destino sem transpor as pedras. E com esta mensagem, serenando-nos mente e coração, nós rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amigo divino, que nos envolva em bênçãos de muita paz e que possamos, neste encontro, encontrarmos as luzes que necessitamos para a nossa caminhada. Abençoa-nos, Senhor da vida, e sê conosco neste momento. E é em teu nome, Pai de bondade infinita, de Jesus, o amigo maior, e sob o amparo dos queridos amigos espirituais, que consideramos iniciada a nossa sessão pública nesta tarde. Queridos companheiros, que sejam com todos nós as bênçãos de Deus. O nosso tema de hoje é Bom Ânimo, uma mensagem do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Todas as suas possibilidades eram dedicadas em acompanhar o Mestre nas suas divinas tarefas. Entretanto, Bartolomeu era triste, e inúmeras vezes Jesus o surpreendeu em meditações dolorosas e profundas. Bartolomeu era como muito de nós somos, às vezes angustiados, às vezes entristecidos, às vezes desconfiados. Em uma ocasião em que se viu a sós com ele, Jesus perguntou sobre a sua tristeza demorada. Mestre, não sei dizer o porquê de minha tristeza amargurosa. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino que nos espera. Mas vejo que aqui na terra parece que o selo do mal obscurece todas as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E ao falar, Bartolomeu tinha a voz embargada pelas lágrimas. Jesus fitou brandamente e falou: a nossa é a doutrina do Evangelho, ou seja, a doutrina da Boa Nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Essa pergunta de Jesus, dirigida a Bartolomeu, nos leva, companheiros, a sérias reflexões, porque nós também somos estudantes do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, aprendizes destas lições, e timidamente nós procuramos praticá-las. E o Evangelho é um repositório de esperanças e alegrias, de promessas e consolações. Então, por que muitas vezes ainda permanecemos amargurados e infelizes? Suas páginas não nos dizem que o cristão será isento de provas educativas. Ao contrário, são páginas de orientação para uma vida de alegrias, apesar dos percalços da caminhada de cada um de nós. Percalços estes
resultado de nossas experiências mal-sucedidas nesta ou em outras encarnações. O reino anunciado por Jesus, companheiros, não é um reino geograficamente situado, determinado num lugar dos céus, ou para nós espíritas, no mundo espiritual. É um reino que deve começar em nós, na convivência renovada e pacífica, na convivência generosa com aqueles que estão perto de nós, estendendo-se na medida do nosso crescimento e de nossa educação moral e espiritual a outros lugares, entre outras criaturas, sejam elas os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, onde quer que andemos, partindo do contexto de cada um, para um dia atingir as pátrias e as nações, e aí, por consequência, cada um terá na espiritualidade o reino de paz e luz que construiu durante a sua jornada na Terra. A tranquilidade, a paz, a vivência serena que todos nós desejamos deve começar primeiro dentro de nós. No entanto, apesar de ter entendido, Bartolomeu buscou outro motivo para suas tristezas e novamente perguntou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia exigir estados especiais de seus discípulos, disse Jesus tranquilamente. Observamos, companheiros, a fala de Jesus explicando a Bartolomeu que o Evangelho não exige que sejamos permanentemente fortes, que sempre estejamos alegres e felizes. Isso seria um estado especial, seria impossível, companheiros, porque nós somos espíritos reencarnados, trazemos fraquezas a vencer. As dificuldades, muitas vezes, nos machucam, o que é normal, somos humanos. Mas Jesus quis deixar claro ao apóstolo que permanecer sempre na lamentação e tristeza, isso sim, não combina com o cristão verdadeiro. Jesus mostra que o conhecimento das verdades evangélicas vão nos transformando, nos fortalecendo, a fim de que possamos ser a cada dia mais esperançosos e alegres. E essa nossa insistência na esperança, na alegria, no bom ânimo, irá pouco a pouco se fixando em nossa personalidade, até o dia em que esse será um estado normal em nossas vidas. É este bom ânimo que Jesus falava a Bartolomeu o que nos manda a seguir em frente, nos mostra novas possibilidades, que aponta a luz no fundo do túnel, que nos faz ver sol, mesmo com as nuvens pesadas de nossas dificuldades e problemas. O Mestre já havia dito: tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos convidando a vencer o mundo de nossas impossibilidades e desafios, com fortaleza de ânimo e pela conquista das virtudes. Bartolomeu sabia que aquelas eram grandes verdades, mas elencou outro motivo para suas tristezas. Senhor, não podemos ficar tristes e amargurados quando os negócios do mundo nos são adversos? Jesus sabia por que Bartolomeu assim falava. Muitas vezes, o pescador entrava em discussão acalorada com os comerciantes no mercado e apelava para a violência nas palavras. Por isso, Jesus lhe respondeu: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será que é a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material?
ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Quanto nos cabe refletir também sobre esta resposta de Jesus a Bartolomeu. Já outra vez, lembramos, o mestre tinha alertado que era insensatez ganhar as riquezas para o corpo e perder a alma. Disse até que eram loucos aqueles que assim agiam e se manifestavam. E de outra feita, Jesus tinha explicado quando falou sobre aquele homem que tinha os celeiros abarrotados de grão e se alegrava com as fartas colheitas, pretendendo até construir outros celeiros, mal sabendo ele que ainda naquela noite deixaria todos os bens na terra. Quantos nesta corrida pelos bens materiais perdem a preciosa oportunidade de adquirirem os tesouros da alma? Vale pensar, companheiros, o que levaremos conosco desta passagem pela terra. Que importância terá nosso extrato bancário quando tivermos que dar contas da condução que demos à nossa vida na encarnação que se encerra? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, mas com alguma dúvida, uma certa estranheza. Não entendeu que Jesus não estava desprezando os bens materiais necessários à vida humana, mas sim explicando que aqueles não podem ser a única busca na caminhada humana, que temos sim que os possuir, mas não podemos ser por eles possuídos, que entre as conquistas de todos nós devem estar os recursos mais importantes, aqueles mais permanentes dos que os bens que só servem no corpo. E querendo ainda motivos para sua tristeza, ele lembrou que há pouco tempo sua mãe tinha desencarnado e então perguntou: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Mas quem estará perdido, Bartolomeu, se Deus é o Pai de todos nós? Que consoladora resposta! Nunca perdemos aqueles que nos antecedem à pátria espiritual. Somos todos seres imortais. Ninguém morre. Desencarnamos, saímos da carne. Nossos amados vivem e continuam nos amando. E quando tiverem condições, virão sim nos visitar, nos ajudar. Não há morte no sentido de finitude. A hora já ia adiantada e Bartolomeu se despediu. O olhar de Jesus oferecia ao seu uma luz doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente e Bartolomeu teve uma sensação desconhecida e salutar. Como vimos, companheiros, Bartolomeu apresentou a Jesus os muitos motivos de sua tristeza, quase todos iguais aos que temos para justificar os nossos desânimos. Jesus contrapôs com a Boa Nova, com as lições do seu Evangelho, mostrando que quem com ele caminha não tem motivos para se aborrecer. Mostrou a Bartolomeu que em todos os problemas, aflições e dificuldades há sempre o amparo de Deus, nos sustentando e fortalecendo, que ajuda jamais nos falta, que é preciso confiar e fazer a nossa parte. Após a conversa com Jesus, Bartolomeu mudou a sua atitude mental, passou a ser mais generoso com os outros, teve bom ânimo e converteu seus desalentos num cântico de alegria. Que possamos fazer o mesmo, substituir todos os dias nossos pensamentos de angústia e aflição em ideias de coragem e esperança, sustentando o bom ânimo, certos de que, se precisamos passar por provas que nos enriquecem o caráter, a resignação, a fé ativa e a paciência
sempre nos trarão o generoso auxílio divino. Companheiros, em todas as situações e circunstâncias de nossa vida, tenhamos bom ânimo. Que neste momento possamos todos nós deixar as nossas preocupações, elevar o nosso pensamento e, unindo os nossos pensamentos, dizer uma prece pelos enfermos do corpo e da alma, principalmente pelos que nos preocupam. Deus onipotente, que vês as nossas limitações e necessidades, digna-te escutar, benevolente, a súplica que te dirigimos por todos os enfermos, do corpo e da alma, suavizando o amargor da posição em que se encontram, assistindo-os em suas aflições. Dá-lhes confiança e forças para que possam enfrentar estes momentos difíceis. Encaminha para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajudemos a manterem-se corajosos. Agasalha-os em tua infinita misericórdia, aliviando-lhes as dificuldades e inspirando-lhes a coragem de que necessitam para reerguerem-se e buscarem o caminho que conduza ao teu amor, agora e sempre. Agora então, meus amigos, vamos dizer uma prece pela paz entre as nações, pelos governantes, pelos líderes. E é nesta hora grave e difícil, delicada, que todos nós nos encontramos, que somos convidados a este movimento de autossuperação. Impossível fazê-lo, Senhor Deus, sem o teu auxílio, sem a consciência desperta para a mais alta significação da vida para todos nós. Traze, Senhor, convites de amor para cada um, em cada movimento teu. Nossa alma desperta para que as mudanças que se fazem inadiáveis possam ocorrer. Neste momento, todos nós em humanidade clamamos: cura-nos, Senhor, livra-nos da violência, livra-nos do mal. E Deus, todo amor, nos contempla, nos envolve e nos responde: cura-te, filho meu, eu estou aqui para te auxiliar. Confia. Que possamos desfrutar deste especial momento que todos nós em humanidade estamos vivendo, para que possamos compreender que há um chamado para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós, para que possamos desenvolver. Que estejamos despertos, alertas, atentos, cuidadosos para com as oportunidades que a vida nos alcança. Seja conosco, Senhor Deus. Abençoa-nos, Jesus. Neste momento, então, vamos fazer uma prece pelo movimento espírita, principalmente em nosso município, pela nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade e pelo Núcleo Nova Esperança. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar a bênção da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renova a fé na bondade divina. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé
para o reino do amor. E agora então, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, dizendo uma prece por todos nós aqui presentes ou ouvintes, envolvendo através do nosso pensamento nossos entes queridos e aqueles que necessitam de nós. Meu Pai, em Tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, para que os toque a Tua graça e me mostres o melhor meio. Também Te entrego os meus entes queridos, a Tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo, como um barco em manso rio. Meu Pai, para os Teus olhos, peço que olhes pela minha vida, e eu quedarei sereno, alma em paz, agradecida. Tua verdade é que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também sobre meus entes queridos, as Tuas mãos descerão. Bênçãos de Pai são como o sol, o teto, a alegria e o pão. Dos meus ombros hoje retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por Ti abençoado.